Fala galera, tudo bem? Tranquilidade? Bom, estamos nós aí, né, para mais uma auleta, para mais uma aula e hoje nós vamos continuar com a nova ordem, mas nós vamos mirar para a África, ok? Então nós vamos trabalhar com a África dentro da nova ordem mundial. E uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês é o que? As minhas aulas com vocês, terceiro ano, estão um pouco mais longas do que as aulas, né, do primeiro e do segundo ano. Então, a razão para isso é que eu estou tentando trazer mais elementos, né, tentando aprofundar um pouco mais a discussão, certo? Então, tendo em mente aí que vocês estão aí na boca do lobo, então é por isso que minhas aulas têm sido um pouco mais longas com vocês. Tranquilidade? Vamos lá então. Então, algumas informações gerais sobre a África, né? Um continente subdesenvolvido ou emergente, né? Não podemos criar um estereótipo sobre a África de que a África é só tragédia, não. A África apresenta um crescimento econômico em forma de PIB bem considerável, certo? Alguns países africanos apresentam um crescimento bem interessante, certo? Mas é aquilo, né? Quando a gente liga a nossa TV para ouvir uma notícia ou ver na internet alguma notícia, sempre se fala da África, né? É a questão de conflito étnico, é pandemia, epidemia, né? Alguma coisa de fundamentalismos, sequestros de crianças, etc. e tal, ok? Mas a gente não pode, né, ficar limitado a essa visão estereotipada. É um continente muito fragmentado, né? Um continente com o maior número de países do mundo. É um continente que a pobreza é sim ainda uma realidade, mas é um continente rico, né? Sobretudo em recurso mineral, energético e um continente jovem, né? Então podemos falar, né? Vamos colocar aqui, né? Um continente jovem, né? Com muitos jovens. O que seria interessante esse ponto aqui? Significa que a África está naquilo que falamos sobre o bônus demográfico. Então, com mais jovens, pode-se trabalhar mais, gerar mais riqueza e poupar mais, para que num momento futuro em que a população envelhecer, né, os estados tenham condições de investir mais em saúde e previdência. Ainda é um continente que apresenta, né, graves problemas na área da saúde, né, problemas envolvendo a etnia principalmente, né. Nunca me esqueço de um grande professor que eu tive na faculdade, na FCL, lá em Araraquara, na Unesp, que ele é um professor que é atuante no movimento negro. Ele conseguiu convênios com muitos países africanos, traz muitos jovens africanos, e ele diz que o grande mal da África se chama etnia, né? Então a etnia separa, a etnia gera confronto, a etnia gera rivalidade, certo? Então a cor nem sempre na África é um elemento aglutinador, tá certo? Então tentou-se, né, criar um movimento pan-africano, mas parece que sempre os africanos que estão fora que se envolvem com essa ideia. Os africanos que estão dentro da África dificilmente se envolvem com essa ideia, ok? Então é um continente em que existe muita corrupção, muito autoritarismo, né? Então, mesmo os países que apresentam eleições, que querem se apresentar ao mundo como democráticos, que têm eleições, na realidade são autoritários. São poucas exceções que hoje em dia podemos dizer que na África correspondem a democracias plenas.
talvez como a África do Sul, né? Enfim, né? Feita essa apresentação longuíssima, né? Trabalhemos aqui com um pouco de história, né? Não é o nosso foco esse ponto, mas acho interessante porque a herança histórica da África não pode ser negligenciada para nós entendermos a realidade política atual, certo? Então, a herança do neocolonialismo ela está ainda presente. Por quê? Por conta da sua fragmentação. Se vocês olharem o mapa da África hoje, é quase que o mesmo mapa da África do neocolonialismo. Então nós temos fronteiras artificiais, nós temos países, estados que aglutinam etnias que são, né, que têm uma rivalidade secular, né, de muito tempo. Então nós temos um momento, por favor. Nós temos dentro desses países, né, uma imposição a partir do século XIX, né, uma imposição de um novo modo de vida. Então não nos deixemos aqui esquecer de que quando, né, os europeus chegam no século XIX para colonizar de fato a África, eles vão impor um novo padrão cultural, social, econômico, de vida aos africanos. E aí envolve a mudança da língua, envolve a mudança da religião, envolve a mudança das rotinas, da cultura, etc. e tal, do dia a dia desses africanos. Seria como o processo civilizatório africano, ele é muito tenso, certo? Ele é muito violento. Então, a herança acontece até hoje. Eu estou aqui trabalhando e os meus gatos estão colaborando negativamente para o bom andamento da aula, mas vocês me perdoam, né? Enfim, mesmo, né, nesse século XXI ou no século XX, nós temos conflitos armados de etnias, né, que são hostis desde o período neocolonial, quando elas foram, né, aglutinadas dentro de um mesmo território. Vejam essas imagens, esses textos, esse texto que são interessantes, né? Então lá em cima vai o nosso querido Tintim, e Tintim é um quadrinho, né, oriundo aí já de algum tempo, produzido na Bélgica, né, por um belga. E aí Tintim está dando aula para pequenos jovens africanos, né? E aí ele diz em francês, né, meus queridos amigos, eu vos falar hoje da vossa pátria, a Bélgica. Então não é, né, o Congo, não é Ruanda, é a Bélgica. Então a Bélgica, o grande império belga, né, o grande miolo da África que representou o Congo belga, uma das regiões mais tensas até hoje do ponto de vista étnico-social. Ali do lado, né, uma frase famosa do um escritor africano, Jomo Kenyatta: quando os brancos chegaram, nós tínhamos as terras e eles a Bíblia. Depois eles nos ensinaram a rezar. Quando abrimos os olhos, nós tínhamos a Bíblia e eles as terras, né? Então, dentro desse processo civilizatório, então envolveu aí uma nova religião, a imposição da cultura europeia, né, como a cultura superior. Então veja nessa imagem, né, da francesa, Les colonies françaises, progresso, civilização. Então, né, e é outro termo eu não consigo diferenciar. É aquele discurso que nós trabalhamos em sociologia. E aí, na imagem inferior direito aí, temos o Marechal de Ferro, Bismarck, né, com os diplomatas europeus sentados à mesa e uma pizza, um bolo
e aí as fatias da África. Esse é um confronto de mapas, o mapa das divisões, da divisão atual da África, as fronteiras políticas, e no outro mapa a divisão étnica. Então percebam que a cor não representa absolutamente nada do ponto de vista sociocultural africano, ok? Então vejam que a fragmentação, se fosse, né, ter o critério de divisão a partir da etnia, a África seria mais, né, fragmentada ainda. Então, em muitos desses territórios gigantes, como Congo Belga, como Sudão, como a Argélia, como a Líbia, como a Nigéria, nós vamos ter muitos choques entre etnias rivais, né, históricas, seculares. Caminhando definitivamente para a nossa geopolítica da África, a geopolítica atual, né, vamos fazer um mapeamento que eu considero muito importante. Ok? Então, quais são os objetos em disputa na África? Território, poder, recurso. Então, mapeiem bem isso, né? É o que está disputando. E quais são os fatores que colaboram para as tensões? Fundamentalismo religioso, terrorismo, conflito étnico, autoritarismo, ausência de valores democráticos e de respeito à vida, liberdades e direitos, pobreza e questões socioambientais e sanitárias, né? A desertificação, as pandemias. Então, de certa forma, muitos desses elementos eles colaboram para choques e para, né, saídas de pessoas, para fugas, para migrações forçadas. Os atores, né, os grupos, atores religiosos, grupos religiosos, como, né, a Irmandade Muçulmana, movimentos fundamentalistas, como, não é, o Al-Shabaab, o Boko Haram, militares. Então, grupos militares são muito fortes em alguns países, como a Argélia, como o Egito, ok? Então, os militares conseguem, à força, manter o poder e uma ordem. E grupos, né, sociais que se proclamam laicos e liberais. Primeiro assunto a se discutir: a Primavera Árabe. Né? Um conceito altamente questionável. Por que questionável? Quando nós trabalhamos com essa ideia de primavera, com essa analogia, nós estamos meio que de forma implícita apresentando uma ideia de que está brotando, né, algo. Então, sempre que a gente usa esse conceito, nós estamos aventando, sugerindo a possibilidade de um desabrochar de valores democráticos, de valores liberais, né? Talvez dentro do mundo da Primavera Árabe, algumas ou muitas pessoas, né, desejassem isso, ok? Mas nós não podemos dizer que isso seja uma ideologia objetificada, né? Ou seja, compartilhada por muitas pessoas ou muitos grupos sociais dentro da África, ok? Então, foi um movimento muito forte que contou com o apoio das redes sociais, né? Um movimento que se voltou contra regimes autocráticos, né? Ele surge na Tunísia e aí ele é pulverizado para vários lugares da África e depois da Ásia. E o que estava se questionando, né? Se questionava esses regimes autocráticos, as condições difíceis de vida, né? Alto custo de vida, desemprego, etc. e tal, certo? Então, o
interessante citar que o primeiro país que apresentou esse movimento, que despertou esse movimento, foi a Tunísia. E foi o país que, né, em que Ali cai e que atualmente podemos dizer que existe uma democracia. Do resto, não temos nenhuma evidência de que a democracia se estabeleceu ou tem se estabelecido. Tá certo? E o que é bacana de chamar a atenção aqui? Tanto na Tunísia como no Egito, né, quando acaba a primeira etapa e esses autocratas caem, nós temos processos de criação de assembleias legislativas. E o processo segue o ritual, né, esperado. Se estabelece, por exemplo, como nós vamos ver no Egito, se estabelece a Constituição, né, as eleições acontecem, aquela coisa toda, né? Mas o caso do Egito ele é exemplar porque quando tem as eleições e a vitória do partido mais organizado, que é a Irmandade Muçulmana, quando a Irmandade Muçulmana chega no poder, ela vai tomar, né, como pauta defender pautas fundamentalistas, né? Então isso afronta os valores democráticos colocados, né, no papel. E isso, de certa forma, deu abertura para que os militares e movimentos laicos e civis ganhassem força e, né, proporcionassem aí com os militares à frente um golpe de Estado. Então aqui algumas imagens que vão mostrar isso, né? A Tunísia, o Egito, né, os movimentos da Praça Tahrir, aqui onde aconteceram manifestações. Essa imagem ela é interessante, né? Ela representa uma bandeira, uma bandeira com os dizeres Primavera Árabe. E percebam que essa bandeira ela está se, né, fragmentando, está em frangalhos, ela está se fragmentando em folhas. O que significa isso então, né? Não há de fato uma primavera. Então representa a ideia do outono. E o outono é uma estação triste, né? É uma estação onde que as folhas caem, é uma estação que é um prenúncio do inverno, que é um período frio. Então é uma imagem muito interessante que representa um esfriamento, né, de algo que parecia ser grande, né? Então parecia o despontar da democracia, parecia o despontar, né, como essa imagem mostra para a gente, da queda dos autocratas, como Ben Ali na Tunísia, como Mubarak, como Ali al-Assad no terceiro, o Gaddafi é o quarto, ok? Então parecia, mas salvo no caso da Tunísia que citamos, os outros movimentos não prosperaram muito. Já que eu já dei uma anunciação aí do Egito, né? O Egito é um país muito importante da África, né? Um país com uma história mais forte da África, e é um país que desde o final dos anos 70 existe uma aproximação com os Estados Unidos. Então, pensando o terceiro ano, não sei se vocês se lembram, ano passado nós trabalhamos a questão palestina. E na questão palestina nós abordamos um acordo, né, entre três países, Egito, Israel e Estados Unidos. E nesse acordo, o Egito, né, ele renunciaria à guerra com Israel, ele reconheceria Israel, a existência do Estado de Israel, e
na contrapartida, ele receberia de volta uma área ocupada pelo exército israelense, que é o Sinai, e da parte dos Estados Unidos, eles receberiam uma verba por, dentro do seu território, receberem uma base marítima aérea dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm bases militares distribuídas por muitos países do mundo. E no Egito não é diferente. Por isso, todo ano, o governo dos Estados Unidos depositaria uma bagatela altíssima na conta das Forças Armadas egípcias. Isso faz das Forças Armadas egípcias, uma força muito considerável dentro do país. Então, são pessoas oriundas, das Forças Armadas que governaram o Egito nos últimos 70 anos, ok? Então, isso não pode ser ignorado. E quando, como eu citei para vocês, quando acontece essa constitucionalização, a eleição, partidos foram formados, novos partidos foram formados, só que um movimento religioso se converteu em partido, e esse partido seria a Irmandade Muçulmana, que tenta, estabelecer no Egito a Sharia. Então, houve aí a reação tanto de setores laicos como do exército. Então, foi a deixa para que o exército desse o golpe militar, retomasse o poder, e mesmo que existindo eleições, essas eleições elas não conseguem mascarar o autoritarismo presente dentro do país, Então o Egito continua o mesmo, pobre, com muitas desigualdades, altamente dependente do turismo e do canal de Suez, mas com uma população muito pobre. A Líbia, outro caso que nós devemos citar aqui, e já vou anunciando a vocês que eu não vou conseguir esgotar todos os exemplos de conflitos étnicos. Vocês, ao ler o conteúdo, vocês vão reconhecer nos vários casos de conflitos étnicos da África aqueles fatores citados e os atores citados, os objetos em disputa. Então, importante que eu tenha me lembrado disso, ao ler os estudos de caso que a apostila vai apresentar, lembrem-se então do que? Dos fatores, dos objetos em disputa e dos atores envolvidos, ok? A Líbia, então, um país extremamente artificial, um país grande, um país que vai apresentar um dos petróleos mais especiais do mundo e que, pasmem, era um dos países mais desenvolvidos da África, Era governado a mão de ferro pelo Gaddafi ou Gaddafi, em uma autocracia plena. E o Gaddafi, ele não era vinculado a nenhuma religião, ele era um militar que toma o poder e se torna ditador durante décadas na Líbia. E dentro desse contexto da Primavera Árabe, as duas nações europeias que são próximas da Líbia resolvem apoiar um movimento separatista dentro da Líbia. Então, a França e a Itália vão executar uma intervenção, vão liderar uma intervenção para tirar o Gaddafi do poder. O que acontece? Tira-se o Gaddafi do poder, cria-se um vácuo de poder. E 3 movimentos dentro da Líbia vão lutar pelo poder. Então, lá no início, eu anunciei para vocês que valores democráticos, valores liberais não é algo presente de forma objetiva nos países africanos. Pode ser que um segmento muito pequeno
né, das sociedades defendam valores democráticos, valores liberais, mas não é uma unanimidade. Então se torna uma luta encarniçada pelo poder. E nesse interim, um desses grupos é o próprio Estado Islâmico. Então alguns atentados, algumas ações, né, cruéis do Estado Islâmico são cometidos no litoral da Líbia. E isso criou uma instabilidade muito grande no país, que é a principal porta de entrada da África para a Europa, né? Principalmente, como anunciei, né, na outra aula, para a Itália, para as ilhas italianas, ok? No caso do Sudão, né, o Sudão do Sul é um dos países mais novos do mundo, né? O Sudão do Sul, o Sudão, nós temos aí, pensando, mapeando 3 grupos sociais, nós temos 2 etnias e um grupo religioso muito forte. Nós temos a rivalidade dos Dinkas e os Nuers, né? Quem faz ciências sociais, quem gosta de antropologia, vai ler um texto, né, que vai trabalhar com esses 2 grupos étnicos que são rivais, né? Eles estão localizados mais aí ao sul. E o norte do Sudão, ele é hegemonicamente de maioria muçulmana, enquanto que o sul existem cristãos e animistas, né? Não sei de cabeça dizer a vocês, né, se são os Dinkas ou se são os Nuers que são animistas ou cristãos. Mas o que aconteceu? Em princípio, né, a rivalidade era da maioria islâmica contra, né, essa minoria essa maioria do sul, que era Dinka ou Nuer. Então, autoritarismo e fundamentalismo junto do norte para com o sul, né? Existência de conflitos étnicos, conflitos religiosos, guerra civil, ok? E a luta pelo petróleo, por gigantescas reservas petrolíferas que estão no centro-sul. Então houve genocídio, nessa guerra civil houve genocídio, né, principalmente de pessoas do sul do Sudão, ou Dinkas, ou Nuers, ou cristãos, ou animistas, né, gerou muito refugiado, gerou muita pobreza, tem gerado muita pobreza, e aí a ONU interveio e o Sudão do Sul surge como um novo país, né? Quando surge como um novo país, pouco tempo depois há a rivalidade histórica despontando novamente, e Dinkas e Nuers, né, em contrastes aí pelo poder. Então, é um breve espaço que eu tenho para falar desse caso, né? Mas são estudos de caso que mostram para a gente muita tristeza, muito sofrimento de boa parte da população, muita violência, muito terrorismo, ok? E às vezes a luta pelo poder e por recursos. Concluo minha aula, né, de geopolítica dentro da nova ordem mundial, África, citando 2 grupos fundamentalistas, né, que estão presentes na África, né, que representam um novo câncer para o continente africano. À esquerda nós temos o Boko Haram e abaixo nós temos o Al-Shabaab. Ambos os grupos, né, eles têm sintonia com o Estado Islâmico, tanto que o que foi manifestado por eles era que se o Estado Islâmico conseguisse criar realmente esse país a partir do Oriente Médio Próximo, né, esses grupos eles, né, se submeteriam à criação dessa entidade maior. Então são grupos que têm aí um islamismo sunita radical como referência, né, e lidam com brutalidade com pessoas de outras vertentes do Islã, ou cristãos ou animistas, ok? No caso do Boko Haram,
eles têm o costume de sequestrar, né, entrar em algumas vilas, matar pessoas, roubar, né, estuprar e vender mulheres como escravas, tá certo? Então é mais ou menos isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre a África, tá certo? Espero que vocês gostem da aula aí. Um abraço e até a próxima.